A manchete é: CPI da Covid houve generoso empresário que trabalhou de graça para o Ministério da Saúde durante a pandemia. Eu não oferi nenhuma vantagem, de forma alguma. Então, mas isso são questões jurídicas que terão pela frente. O Brasil vivia, como ainda vive, a pior crise sanitária de sua história. Olha, de sua pestilenta história, diga-se. O governo, instável que só, trocou o ministro da Saúde uma penca de vezes. Foi parar no cargo o general Pazuello, o especialista em logística, que mandou certa vez as vacinas do Amazonas para o Amapá e do Amapá para o Amazonas. O Pazuello se cercou de amigos, fardadinhos ou não, para tocar o ministério. E olha, algumas dessas relações de trabalho eram pra lá de esquisitas, informais, para não dizer assim, pouco republicanas ou ilegais, porque eram. A maior expressão dessa falta de reverência ou respeito pela coisa pública pode muito bem ser a presença do senhor Cascavel no ministério. Apelido do Ayrton Soligo, BFF do Pazuello, acabou virando uma espécie de substituto eventual do ministro. Como é que isso aí foi acontecer? Como é que um sujeito, desculpa, absolutamente nada a ver, como é que um cara desses foi dar as cartas no Ministério da Saúde? Diz ele que tudo começou na gestão do Nelson Tait, ainda antes do Pazuello. Aí ele quase foi nomeado pelo Tait, só que chegou lá o brother dele, o Pazuello, e a coisa ficou assim mesmo, na informalidade, dane-se. Eu sou convidado no dia 12 de maio pelo ministro Tait para ser seu assessor especial. 2 dias depois, 3 dias depois, no dia 15, o ministro Tait pediu demissão de forma inesperada. Ou seja, aquele pedido já não existia oficialmente mais. Eu fiquei ali naqueles 4 dias, eu não estava em lugar nenhum no ministério. No dia 22 é que se nomeia o ministro Pazuello e apenas no dia 26 ele me retifica o convite. E esse convite, senador, quando ele vem, eu fui providenciar a documentação para ser encaminhada, e é assim que acontece. Nos meus documentos, quando eu entreguei, faltava a desvinculação do cargo de administrador de uma pequena empresa que tenho. E aí eu fui solicitar essa mudança, os cartórios estavam fechados para fazer a mudança. Isso levou mais uma semana e só vem aí um atraso. É encaminhada essa nomeação para a Casa Civil, que era lá é um cargo de assessoria 5, vai para a Casa Civil, e aí o meu nome, ele de certa forma deve ter sofrido uma rejeição, que só vem acontecer essa nomeação efetivamente no dia 24 de junho. Secretários de saúde e governadores do Brasil inteiro se referiam ao Cascavel como o ministro de fato, enquanto Pazuello passeava pelos shoppings do Brasil sem máscara, aquela bodega camuflada e verde-oliva na qual o Ministério da Saúde foi transformado, era conduzido pelo senhor Cascavel. O senhor Cascavel foi confrontado com esse título aí de ministro de fato durante a CPI, mas ele obviamente negou que tivesse todo esse poder. Vossa Senhoria era uma espécie de ministro de fato, pois agilizava as demandas dos entes subnacionais. Que outras atribuições o general Pazuello terceirizou a Vossa Senhoria? Nunca houve um processo de terceirização de competência. Não foi esse o termo. Quando eu fui assessor especial, efetivamente assessor especial, eu trabalhava na interlocução muitas vezes com parlamentares, com prefeitos, com os secretários de saúde, que criou essa relação. Existe o Fórum dos Secretários, Conselho Nacional, o CONAS, dos Secretários de Saúde, eu fiz parte como secretário estadual, então tinha ali uma relação de diálogo permanente. Então foi nessa interlocução da ponta, da base do município, da base da saúde do Estado com o Ministério. O que era? O facilitador dessas ações. Além de amigo do Pazuello, o que mais credenciava o tal do Cascavel a estar no Ministério da Saúde, hein? Esse é um mistério que não será facilmente esclarecido, não. O cara é empresário, até tem lá uma carreira política, chegou a ser prefeito, mas assim, e saúde?
O que é que esse cara sabe de saúde? O senhor vai para o Ministério assumir uma função estratégica dentro do Ministério da Saúde no momento de crise nacional de enfrentamento à pandemia. Não, o senhor fala que o senhor tem alguma formação, mas a sua experiência, inclusive nas suas empresas, não são dessa área. O senhor tem empresas de outras áreas, da área agrícola, da área alimentar, na agropecuária, inclusive na área de motéis. Mas na área da saúde, não. Então, de repente, graças a Deus que não. Aí sim, se eu tivesse qualquer empresa na área de saúde. Não, eu estou dizendo do ponto de vista da experiência. Sim, mas o senhor tinha na área de motel, da agropecuária e na área de alimentos. Mas isso não é e crime. aí nessa. Não, isso aqui é o seu trabalho. Mas com toda essa informação e com todo o histórico de vida que o senhor tinha, de experiência, inclusive na área de gestão, o senhor não conseguiu detectar tantos problemas dentro do Ministério da Saúde. Então, para mim, fica muito clara 3 situações em relação ao senhor. A primeira é um fato, usurpação do serviço público, porque o senhor passa de 3 a 4 meses, inclusive, em algum momento recebendo o pagamento de diárias, o senhor sabe disso, mesmo sem estar no exercício da função pública. É claro que o senhor devolveu depois, mas o senhor recebeu esse recurso, não é? E é claro, eu tenho aqui a documentação sobre isso. Espontaneamente, que me acreditaram um valor que eu disse não tenho direito, fui lá e redevolvi. Ou seja, o senhor estava lá atuando sem ter uma função pública. Portanto, usurpação de serviço público. A segunda situação, o senhor Ayrton, acabou participando de toda essa má gestão. O TCU tem relatório nesse sentido. Aliás, não, vários. Tem ação do Ministério Público Federal contra o Ministério da Saúde e que, inclusive, um dos alvos é o senhor. Está aqui a ação toda. A partir daqui, os senadores começaram a puxar a capivara do Cascavel. Olha, a ficha corrida é longa. Vamos começar pelo básico. Corrupção ativa. O senhor já respondeu a um processo por corrupção? De corrupção, sim. Corrupção ativa. E eu quero falar disso. Quando eu fui prefeito de Mucajaí, em 1988, do território... Era território federal, mas a eleição era direta no Estado. Eu era o único prefeito de oposição no Estado e o governador nomeado. O Ministério da Agricultura, o MAPA, que são as superintendências regionais do Estado, ia fazer um leilão de carros velhos, que estavam inservíveis, numa lista de inservíveis. Houve dos prefeitos que eram aliados do território, houve uma doação para aquelas prefeituras pobres, pequenas, houve uma doação de veículos. E eu fui a superintendência pedir que também a minha prefeitura, por que os outros ganharam e eu não poderia? Um cambalacho para levar um carro velho. Eu vou te poupar de ouvir o resto porque é até previsível, né? Ele foi vítima de uma armação dos seus opositores políticos, claro. Por questões políticas, na primeira eleição de governador em 1990, e eu continuava na oposição, eu estava lá, eu me lembro, foi até o nosso querido Ulisses Guimarães na eleição, eles usam o superintendente para dizer que eu tentei comprar o carro e isso virou um processo. O senhor foi inocentado nesse processo? Fui inocentado aqui no Supremo, isso foi inocentado no Supremo Tribunal Federal, no STF. A informação que eu tenho é de arquivamento por prescrição. Vamos passar para a próxima acusação? Vamos lá? Que tal grilagem de terras? O senhor responde também ou respondeu a um processo por grilagem de terra, juntamente com o filho do ex-senador Romero Jucá, entre outros? Esse processo... Senhor presidente, pela ordem, mas eu creio que a pergunta, com todo respeito, senador Alessandro, foge ao escopo da CPI. Defesa... Com todo respeito à opinião da defesa, com todo respeito à defesa, mas cada um dos colegas parlamentares... E a nossa pretensão aqui é contextualizar o perfil do depoente. Perfeito. Para tentar identificar qual foi a razão pela qual ele foi escolhido pelo ministro da Saúde para atuar na saúde, primeiro informalmente, depois formalmente, no manuseio e no tratamento entre políticos e recursos federais. Olha, talvez o advogado tenha reclamado de graça, ou por muito pouco, porque o senador Alessandro, ele muito bem que poderia ter mostrado essa reportagem aqui do Intercept. Aqui, para além de corrupção ativa e grilagem, a gente descobre que o Cascavel é acusado de umas outras coisas muito mais cabulosas, muito mais sinistras. Olha aí pra tela. Pois é sujo, é esquisito, é governo Bolsonaro. Esse era o tipo de gente que estava conduzindo o Ministério da Saúde durante a pandemia, que estava conduzindo
Ou que não tava, né? Porque afinal de contas era tudo na informalidade, no jeitinho, na camaradagem, bem do jeito que a milícia gosta. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.